Olá pessoal, meu nome é Adalto Lourenço, sou físico. Eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito da importância da ciência e o conhecimento que nós temos também das escrituras. Quando nós estudamos a parte da ciência, principalmente estudando a natureza, tem algumas características fascinantes que nós temos encontrado na natureza. Deixa eu dar alguns exemplos para você entender. Quando nós estudamos a questão do tempo, o tempo existe em passado, presente e futuro. É o que nós chamamos de 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, o espaço também tem altura, largura e profundidade. Também é 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, a base da matéria, que são os átomos, eles são formados de prótons, nêutrons e elétrons. Novamente, você tem 3 em 1. Quando nós estudamos, por exemplo, os prótons, eles são formados de 3 quarks, 2 ups e 1 down. Novamente, 3 em 1. Quando nós estudamos os nêutrons também são formados por 3 quarks, 2 downs e 1 up. Quando nós estudamos, por exemplo, as partículas com carga elétrica, você tem os elétrons, você tem os muons e você tem os taus. Quando você estuda 3 em 1 novamente, quando você estuda as partículas sem carga elétrica, os neutrinos, você tem o elétron neutrino, você tem o muon neutrino e você tem o tau neutrino. Você estuda os estados básicos da matéria, você tem sólido, líquido e gasoso. Quando você estuda, por exemplo, a codificação genética, os códons, você percebe que você tem 3 nucleotídeos formando aquela básica ali. Quando você estuda até música, por exemplo, você tem melodia, harmonia e ritmo. É fascinante que a natureza é 3 em 1, independente da área que nós estudamos. O 3 em 1 aparece o tempo todo. Você pega a sua pele, tem 3 camadas. E o 3 em 1 aparece em tudo quanto é lugar. O que me fascina a respeito disso é que isso é uma característica da natureza. Não foi algo que nós criamos, não é uma questão de interpretação, é o que a natureza é, do jeito que ela é. A pergunta que nós fazemos é, por que será que a natureza seria 3 em 1? Por que ela é 3 em 1? O que faz dela? Por que essa característica? É fascinante para mim, quando penso nessas coisas, que não somente a natureza é 3 em 1, mas a natureza tem algumas características impressionantes quando nós estudamos as leis que regem a natureza. Por exemplo, as leis da natureza não são palpáveis. Por exemplo, a gravidade. Você não pega a gravidade. Significa que a gravidade é algo transcendente como lei. E também quando nós estudamos as leis da natureza, nós percebemos que elas são absolutas. Ou seja, elas funcionam do jeito que elas devem funcionar. Quando nós estudamos as leis da natureza também, algumas coisas impressionantes que nós vemos nelas é que elas nunca mudam, elas são imutáveis. Quando nós pegamos as leis da natureza, você percebe que elas atuam em todos os lugares do universo, ou seja, elas são onipresentes. Quando você pega as leis da natureza, você percebe que elas atuam sem resistência do meio, porque elas são leis. Em outras palavras, elas são onipotentes. Ou seja, a quantidade de lista vai. Por que será que as leis da natureza possuem essas características? Elas são absolutas, são imutáveis, transcendentes, onipotentes, onipresentes. Ou seja, por que será que a natureza é desse jeito? Nós olhamos para a natureza, por um lado você vê 3 em 1, você olha para as leis da natureza, você começa a ver essas características. Qual a razão disso? Como um cristão, para mim fica fácil entender. O Deus da Bíblia é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você pega, por exemplo, as leis da natureza, essas características das leis da natureza, essas são as características do Deus da Bíblia. A pergunta que sempre que nós temos que nos fazer é o seguinte: o que isso significa? Estamos falando da mesma pessoa? Estamos falando especificamente do quê? Lembra que eu estou falando do que a ciência tem descoberto. Isso aí não é interpretação minha, interpretação do Adalto Lourenço. A ciência que descobriu isso. Só estou passando para vocês o que você encontra em publicações científicas e livros. Obviamente você não vai encontrar a respeito do Deus da Bíblia, mas você encontra a respeito de todas essas coisas. Portanto, o que nós temos que levar em consideração aqui é o seguinte: diante das evidências que nós temos, o que a gente poderia falar a respeito da natureza? Fica óbvio, é óbvio que a natureza teve um Criador. O fascinante é que, se nós não soubéssemos dessas características, primeiramente a gente ia ficar pensando, qual o Criador? O legal é que o Criador deixou a sua assinatura. Por quê? Para que nós soubéssemos quem é Ele. A questão é que seria impossível nós conhecermos ou sabermos quem Ele é, a menos que Ele se revelasse. Rapaz, não tem condição da gente saber
a respeito de um Criador, a menos que Ele nos conte. Nós iríamos ficar contando histórias a respeito de nós mesmos, do que seria, ou quem seria esse Criador. Mas a partir do momento que eu entendo quem Ele é, do jeito que a Bíblia nos mostra, e do jeito que a natureza é, você percebe que os dois estão juntos. Pensamento final, mencionei que a natureza foi criada. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar essa proposta nos nossos dias, principalmente porque tem sido muito dito por aí que tudo teria surgido espontaneamente. Não é verdade. Deixa eu apenas dar um pontinho para você pensar e eu encerro por aqui. Olha que fascinante. Nós sabemos que a natureza funciona baseada em leis. Nós não criamos as leis. Nós, quando eu digo assim, os cientistas não criam as leis. Nós apenas descobrimos essas leis. Uma delas está relacionada com a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é uma lei fascinante. Ela diz que a tendência de todo sistema, qualquer sistema, deixado por conta própria, ele sempre irá do organizado para o desorganizado. É assim que a natureza funciona. É assim que o universo funciona. É assim que a vida funciona. Ou seja, é uma lei que descreve a natureza. Olha que fascinante. Se você compra um tênis novo e começa a utilizá-lo, o que vai acontecer com o seu tênis? Obviamente, no passar do tempo ele vai ficar velho, a sola vai sair, o marril vai quebrar, coisas desse jeito. Que é normal. Por que ele faz isso? Segundo a lei da termodinâmica. Não é difícil isso. Todas as coisas têm a tendência, com o passar do tempo, de simplesmente deteriorarem-se. Vou fazer uma pergunta bem simples. O universo hoje, ele tem uma certa organização. Daqui 1000 anos, ele estará mais organizado ou menos? A resposta é simples. Menos. Daqui 1 milhão de anos, ele estará mais organizado ou menos? A resposta é simples. Muito menos. Mas vamos pensar o contrário agora. E há 1000 anos atrás, ele estaria mais organizado do que ele é hoje ou não? A resposta é sim. E há 1 milhão de anos atrás, ele estaria mais organizado do que ele é hoje ou não? A resposta, sim, muito mais. E há 1 bilhão de anos atrás, estou colocando idades apenas, e há 1 bilhão de anos atrás, ele estaria mais organizado do que ele é hoje? Sem dúvida. Sabe o que isso significa? Que a origem do universo teve que ser perfeita, completo, complexo, perfeitamente funcional. Isso é o que a segunda lei da termodinâmica nos diz. Qualquer outra coisa não é ciência. Stephen Hawking, no seu livro O Universo na Casca de Nós, tem um pedacinho logo no início que ele coloca assim: período das leis da física estranhas e desconhecidas. Por que ele colocou isso? A resposta é muito simples. Porque pelas leis conhecidas, o universo jamais teria vindo à existência por meio de um Big Bang. Ou seja, as leis da natureza indicam claramente que o universo e a vida foram criados. Um pouquinho de coisa para você pensar aí. Vai um abraço mais uma vez, Adalto Lourenço, físico, criacionista. Já fui evolucionista, mas sou criacionista hoje. Permaneça conosco no Entre Aspas.